4h04, segunda-feira, bem-vindo ao mês de março. Voltamos também depois de quase 2 meses sem o Exclusiva. Voltamos hoje aqui na programação da Band News Difusora FM e já está aqui para me ajudar. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex Ferreira. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, você ouvinte, sintonizado, sintonizada no Dial aqui em 93.7, já iniciando mais uma semana, iniciando mais um mês e, claro, com a expectativa de sempre noticiarmos coisas boas e a tua participação no ar. 993519370 e a gente já começa assim esta edição em alta frequência com a informação. As pessoas infectadas com a nova variante do coronavírus identificada no Amazonas têm uma carga viral 10 vezes maior no organismo do que aquelas contaminadas por outras variantes. A conclusão faz parte de um estudo coordenado pela Fiocruz Amazônia. De acordo com um artigo assinado por 29 especialistas, essa pode ser uma das explicações para a transmissão tão rápida no Amazonas. A linhagem já foi identificada em 17 estados brasileiros. Primeiro fim de semana com flexibilizações menos rígidas, tem registro de aglomerações e até festa clandestina em Manaus. Fala pra gente, Beatriz Silveira. Neste fim de semana, diversos pontos da cidade registram aglomeração e fluxo intenso de clientes em estabelecimentos. Grande parte do comércio pode funcionar de 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, como medida restritiva contra a Covid-19, mas muitas pessoas foram flagradas ignorando o uso de máscaras e regras de distanciamento. A capital do Amazonas segue sob regime de toque de recolher durante a noite e madrugada, mas o funcionamento do comércio, restaurantes e indústrias está liberado com limitação de horário. E o grande campeão amazonense 2020 será conhecido hoje no confronto entre Manaus e Penharol na Arena da Amazônia. O Gavião do Norte vai em busca do tetracampeonato, enquanto o Leão da Velha Serpa volta a disputar uma final de estadual após 8 anos de jejum. O jogo começou às 3h30 da tarde e está em andamento. E o Penharol vence por 1-0, aí gol feito no primeiro tempo, 4h06. Band News, tempo. Temperatura na capital amazonense marcando 30 graus, sensação de 34, 4h07. Exclusiva, com Rosiane Carvalho. E o quadro Exclusiva volta à programação da Band News Difusora e recebe o professor da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, candidato a presidente da República em 2018 e agora pré-candidato a presidente em 2022, Fernando Haddad. Aqui comigo nos estúdios, mantendo as regras de distanciamento social. Ela está de volta, jornalista e colunista de política da Band News, Rosiane Carvalho. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde aos ouvintes da Band News Difusora. Nós estamos aqui novamente cumprindo o nosso dever de manter a sociedade bem informada, sobretudo dos momentos mais prejudiciais, nos momentos de maiores tragédias. Nós devemos manter aqui o acesso irrestrito à informação, né? Facilitar o acesso à informação da população. Reiniciamos essa exclusiva de 2021 com uma entrevista, como você já anunciou, com Fernando Haddad. Seja bem-vindo, professor Haddad, ao quadro Exclusiva aqui em Manaus. Rosiane, Thaís, é um prazer muito grande estar com vocês. Queria, antes de mais nada, prestar minha solidariedade à família de todo o Amazonas pelo que vem passando nessa pandemia. A gente acompanha. Hoje, infelizmente, o Brasil todo sofre, mas todos os brasileiros estão acompanhando com muita atenção o que acontece no Amazonas, em Manaus em particular. Olha, a gente está acompanhando a sua agenda, a gente vai ouvir também, quer ouvir a sua opinião a respeito das questões relacionadas à pandemia aqui em Manaus. Mas não dá para não iniciar essa conversa a respeito de onde nós paramos em 2018, né? Houve uma vitória do presidente Bolsonaro aqui em Manaus, uma vitória acentuada, mas o senhor venceu em 59 dos 61 municípios do interior do estado. Entre as eleições de 2018 e agora, né, ocorreram várias coisas relacionadas à região que foram notícias internacionais, né, ameaças ao meio ambiente, aos povos indígenas, a espinha dorsal da economia aqui do Amazonas, a Zona Franca de Manaus.
E aí agora a tragédia com o colapso aí do sistema de saúde. Por que só agora procurar um diálogo com essa população? A nossa atuação na região norte dos nossos governos, acho que você há de lembrar que os nossos governos foram os que mais promoveram a região norte e nordeste do país. Eu ganhei em toda a região nordeste, praticamente, e por muito pouco eu não ganho no Amazonas também. Como você citou, a depender do interior, nós teríamos ganho, e mesmo considerando os votos na capital, eu penso que a diferença dos votos que eu tive para o do Bolsonaro foi realmente muito apertada a eleição, nós quase viramos na reta final. Ganhamos no Pará, preciso frisar isso, de maneira que eu vejo hoje com muita tristeza o que acontece, e nós estamos nos antecipando ao ano eleitoral, nós não queremos esperar o ano eleitoral, nós tivemos uma atuação nas eleições de 2020, mas não queremos esperar 2022 para discutir os graves problemas pelos quais passa a região norte. Você citou vários, questão sanitária, questão ambiental, fábricas sendo fechadas na Zona Franca de Manaus. Eu quero que você lembre qual foi a fábrica que fechou durante os nossos governos, qual foi o projeto que ficou na gaveta nos nossos governos. Muito pelo contrário, a região teve um surto de desenvolvimento espetacular, né, no governo do presidente Lula. A Dilma estendeu por 60 anos os incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus, de maneira que tudo caminhava bem até o golpe de 2014, quando o Aécio Neves não aceitou o resultado eleitoral e jogou o país na crise em aliança com Eduardo Cunha e com Michel Temer. Está custando muito caro, levou o Bolsonaro ao poder e agora é esse desmonte que nós estamos assistindo. Com muito pesar, o número de mortes ainda vai subir em função do descaso do governo Bolsonaro, tanto com as medidas preventivas quanto agora com a vacinação, que está muito atrasada, e com o corte do auxílio emergencial. Nesse final de semana, professor Haddad, a mídia nacional toda divulgou a respeito do depoimento, né, da investigação que envolve o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o que aconteceu aqui com a falta de oxigênio na rede pública e privada de Manaus. E aí ele se isenta de culpa, ele nega, inclusive, alguns fatos, né, que foram declarados, né, em entrevistas, em pronunciamentos dele, e diz que a culpa está no colo aqui do governo estadual. Queria ouvir a sua opinião. Qual a sua avaliação a respeito da condução e da responsabilidade do governo federal com o que se passou e que se passa ainda em Manaus? Olha, esse homem é um covarde, né? Porque ele nem deveria ter assumido a posição de ministro da Educação. Ele declaradamente não conhece o SUS, ele não sabe onde fica o Amapá, por exemplo. Ele disse outro dia que a região Nordeste ficava no hemisfério norte, ou seja, demonstra uma incapacidade total de estar à frente do Ministério. O Bolsonaro só mantém ele no Ministério da Saúde em virtude do pacto que tem com alguns generais aposentados que são bolsonaristas e não querem expor as Forças Armadas a esse constrangimento. Mas, enquanto isso, o povo morre, sem auxílio, sem oxigênio, sem vacina. A única coisa que ele teve a indecência de mandar para o Amazonas foi cloroquina, que é um remédio que comprovadamente não ataca o coronavírus. Então está tudo errado. Isso está errado no meio ambiente, está errado na saúde, está errado na educação. Você praticamente não tem um único ministro com conhecimento de causa à frente das pastas do governo Bolsonaro. É uma tragédia humanitária terrível. A gente chora de pensar na situação que a região norte praticamente inteira está vivendo durante o governo Bolsonaro. Foi a crise de energia no Amapá. Agora mudaram a sigla do estado, encaminharam a vacina para o estado errado. O Acre está vivendo uma situação dramática, com enchentes, com não só pandemia de coronavírus, mas também de dengue. E não acontece nada. O Bolsonaro não foi até hoje ao Acre, né? Quando foi ao Amapá foi uma vergonha, porque ele foi religar a luz e explodiu os transformadores. O que ele está fazendo com o Amazonas é cruel.
Então é uma situação de descaso absoluto, razão pela qual uma pessoa insuspeita como o ex-governador Tasso Gereissati, que foi presidente do PSDB e governador do Ceará, está pedindo uma CPI da saúde, uma CPI do Pazuello, a qual o Partido dos Trabalhadores dará total apoio. Temos que investigar o Pazuello, porque ele é um irresponsável e jamais poderia estar no posto em que está. Informação, professor Haddad, o presidente Bolsonaro fez um sobrevoo no Acre, né, na semana passada, se eu não me engano. E aí eu queria já colocar uma outra pergunta. O senhor acha que o país fez uma avaliação correta sobre o que ocorreu aqui em Manaus, assim, no sentido de que não é algo que poderia ser isolado, que poderia se reproduzir em outras regiões, como a gente já está vendo ocorrer em algumas cidades, em algumas capitais? Olha, todo o problema é que não houve uma gestão da crise sanitária como se deveria, né? Você, por exemplo, o Brasil é um dos países que menos testagem fez. Uma das providências mais adequadas para você conter uma pandemia é, ao menor sinal de sintoma, você testar a população e isolar. A testagem, inclusive, nos países desenvolvidos, ela foi feita em pessoas assintomáticas, justamente porque as pessoas assintomáticas pensam que não são capazes de transmitir a doença. Então, na Ásia, por exemplo, se pegar um país como a Coreia, ou como a Nova Zelândia, Japão, a própria China, usaram a testagem como uma arma de guerra contra o vírus. Testavam, isolavam, testavam, isolavam. Com isso, eles inclusive voltaram à normalidade da economia muito antes. Então, se o Brasil tivesse se valido da experiência internacional e das recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós não estaríamos vivendo esse drama que estamos vivendo hoje. Então, a primeira providência no ano passado, que não tinha vacina, era testar, isolar e uso de máscara e álcool. Até hoje, o Bolsonaro não assimilou o uso da máscara. É um dos poucos presidentes do mundo que não recomenda o uso da máscara e ele próprio não usa. Ele não sabe, por exemplo, que ele é um vetor de transmissão. Ele acha que porque pegou Covid, ele não passa Covid. Ou seja, nem os médicos da presidência alertam o presidente sobre os crimes que ele está cometendo involuntariamente ou não. É muito dramático o que nós vamos viver, infelizmente, nesse mês de março, em virtude dessa absoluta irresponsabilidade. A impressão que dá para a maioria da população é que parece proposital. Parece uma coisa deliberada do governo federal em não atender a população. E agora, o atraso todo em atender os laboratórios. Veja que nós temos 200 países do mundo comprando vacina e só 5 laboratórios vendendo. O Bolsonaro quer que os laboratórios venham ao Brasil. Ele próprio não vai aos laboratórios, nem responde ofício dos laboratórios que tiveram a decência de, pelo tamanho do Brasil, encaminhar ofício para saber se o Brasil tinha interesse em aquisição de vacinas. E o Bolsonaro simplesmente não respondeu. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se nós já estivéssemos com 15%, 20% da população vacinada? Como é o caso do Chile, um vizinho nosso. Como é o caso de Israel, que o Bolsonaro sempre tomou como exemplo, que está com mais de 40% da população vacinada. O que ele fez? Qual o telefonema que ele deu? Qual a carta que ele encaminhou pedindo vacina? Sempre jogando nas costas dos outros, sempre transferindo responsabilidade para prefeitos e governadores, e ele próprio andando de jet ski, mandando cloroquina para os estados e protegendo os filhos da ação da Polícia Federal e da Justiça. Esse é o governo Bolsonaro. 4h18. Professor, a gente, para fechar o bloco, tem uma pergunta ainda do ponto de interseção de tudo isso, da pandemia de Covid-19, que é a educação. O senhor, no governo Lula, foi ministro da Educação e agora, nesse período em que a gente está vivendo, mesmo com a implementação do EAD, muitas pessoas sofrem, principalmente no Amazonas, com relação a isso. Sem recursos, não conseguem acompanhar a continuidade das atividades acadêmicas. O que o senhor acha que poderia ser feito para diminuir, minimizar esses impactos? Olha, na linha do Luz para Todos, nós deveríamos estar fazendo uma revolução digital no Brasil nesse momento. O governo deveria ter uma missão específica para fazer uma verdadeira revolução digital.
E o governo não tomou providência absolutamente nenhuma, ao contrário. O governo cortou 70% da verba de ciência e tecnologia. O Ministério das Telecomunicações está entregue a uma pessoa que não tem o menor conhecimento do assunto, não anunciou nenhuma medida do ponto de vista de melhorar a capacidade do Brasil em enfrentar o problema do isolamento de regiões como a região norte é. Você sabe que no meu tempo de ministro, você não tinha transporte escolar para a região amazônica. Nós desenvolvemos um transporte escolar, porque o ônibus não se presta a transportar crianças no Amazonas. Nós desenvolvemos com a Marinha os barcos escolares absolutamente adaptados para as crianças serem levadas em segurança para as escolas. Então, quando você tem uma crise, você tem que anunciar um futuro, você tem que fazer dela uma possibilidade de superar as dificuldades que a população enfrenta. Ele vai esperar o quê? 100 anos para a gente levar a internet banda larga, sinal de banda larga? O 5G está atrasado no Brasil, porque o Bolsonaro não sabia se agradava o Xi Jinping ou o Trump. Acabou não agradando nenhum dos dois, e até hoje não colocou o 5G na rua. O 5G é uma oportunidade espetacular para fazer uma revolução de conectividade no Brasil. Eu não vejo ninguém do governo falar do 5G. Eu não vejo falar de colocar... Já são 2 anos e 2 meses. Mais 6 meses acaba o governo Bolsonaro, porque aí ele só vai pensar na reeleição dele. Não vai pensar em governar. Aliás, não começou a governar. E já se foram 2 anos e 2 meses. Eu não tenho dúvida, nós estamos na mão da pessoa mais despreparada que nós poderíamos ter ocupando a presidência da República para enfrentar essa situação. 4 horas e 21 minutos, vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta e continua com o professor Fernando Haddad aqui na programação do Exclusiva. 4 horas e 21 minutos. Você acompanha a coluna de José Simão no site bandnewsfm.com.br. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Quatro horas 22 minutos na capital amazonense, 4 horas 22 minutos. Bem-vindo, bem-vinda à programação Segundo Jornal da Hora dentro do Band News em alta frequência nesta segunda-feira, 1º de março. A Prefeitura de Manaus planeja comprar vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Davi Almeida do Avante nesta segunda-feira, durante a entrevista à Rádio Difusora do Amazonas. O político afirmou que há recursos para a compra, mas não detalhou os valores. Nós estamos assumindo hoje, assinando hoje, uma carta compromisso do consórcio de prefeitos de capital, aonde nós estaremos enviando para a Câmara Municipal nos próximos dias uma minuta de projeto pedindo autorização para a aquisição de vacina, caso nós não venhamos a receber as vacinas. Temos recursos para adquirir as vacinas e assim que possível que nós possamos fazer a aquisição. Lembrando que não existe vacina à disposição como oferta, né? A oferta mais próxima é para o mês de julho. Mais de 78 mil indígenas não têm acesso à energia elétrica na Amazônia. Fala a Cindy Lopes. Um projeto da Fundação Estadual do Índio pretende levar energia solar e água potável às aldeias Cajual e Paiol, das etnias Apurinã e Mura, localizadas na zona rural de Manaquiri, no interior do Amazonas. A iniciativa surgiu após visita técnica à região, quando foi constatado um elevado índice de pessoas com problemas de saúde devido à má qualidade da água para consumo. Durante a visita nas aldeias, a Fundação verificou o crescimento do número de casos de indígenas com diarreia. A Sony anuncia que vai encerrar as atividades comerciais no Brasil até o fim deste mês de março. Será interrompida a venda de produtos como TVs, câmeras e equipamentos de áudio. O PlayStation, que é importado, vai seguir sendo comercializado por aqui,
No ano passado, a Sony já havia informado o fechamento da fábrica em Manaus. 4h24. Exclusiva, com Rosiane Carvalho. 4h24, de volta com um quadro exclusivo que hoje recebe o professor Fernando Haddad. Rosiane. Professor Fernando Haddad, a gente quando anunciou aqui que ia entrevistá-lo hoje, a gente recebeu uma série de perguntas, né, de mensagem aqui dos nossos ouvintes e também de políticos. Numa das mensagens vieram duas fotos que eu queria que o senhor visse, vamos colocar aqui para a produção, para o senhor ter acesso, enxergar as fotos também. É o ex-presidente Juscelino Kubitschek em São Gabriel da Cachoeira. Numa ele aparece numa canoa, num local sentado, na outra sentado rodeado de indígenas, né, ao lado do Dom Pedro Massa, que era uma liderança católica salesiana na região na época. E a imagem foi enviada pelo presidente de honra do PSB no Amazonas, o Serafim Corrêa, o deputado estadual. E ele disse que o ex-presidente, quando pensou em governar o país, tentou tomar um banho de Brasil antes de chegar aí à presidência a governar. E o próprio ex-presidente Lula também teve essa característica na sua construção política, né? Qual é a sua avaliação, qual é a sua opinião para quem pretende governar o país? Como deve ser essa construção de informação, de identidade, de contato com a população tão diversa que tem o Brasil? Olha, mais do que viajar, né? Porque às vezes você vai para tirar uma foto, né? Que não é o caso do Juscelino, que foi um grande presidente, muito menos do Lula, que fez muitas caravanas pelo Brasil durante mais de 10 anos antes de chegar à presidência. É você trabalhar com a população local. Sobretudo quando você tem a oportunidade como político, como eu tive, de, sendo ministro da Educação, levar para o interior do Amazonas, por exemplo, um conjunto de oportunidades educacionais que o jovem do interior não tinha acesso. São Gabriel da Cachoeira, que você acaba de citar, tinha uma pequeníssima escola técnica, toda ela voltada para o povo não indígena. E lá mais de 90% da população é indígena. E os cursos não estavam adequados para a população local. Estavam adequados para quem ia lá, para São Gabriel, do sul, sudeste do país, mas não para a população local. Nós criamos o Instituto Federal, que hoje atua em todo o estado do Amazonas, inclusive em São Gabriel. Ampliamos as vagas, mas mais importante que isso, eu recebi uma comissão de indígenas no meu gabinete e nós desenhamos o currículo da Escola de São Gabriel para oferecer cursos voltados para as necessidades locais. A minha esposa, do Ministério da Saúde, visitou ela mesma São Gabriel da Cachoeira. Ela esteve lá em São Gabriel da Cachoeira justamente para levar os programas federais que não chegavam à cabeça do cachorro, lá como é conhecida a região. Ou seja, não adianta tirar foto ou fazer Você precisa conversar com as pessoas e agir. Precisa mudar a vida das pessoas. Porque essa coisa que eu vejo muito político fazer, que em época de eleição tira foto para dizer que conhece a realidade brasileira, isso não funciona. O que funciona é sentar com a comunidade e desenhar as políticas públicas sob medida para as suas necessidades, que foi o que foi feito no Amazonas inteiro. Né? Em toda a região amazônica, nós desenhamos os projetos do Ministério da Educação e da Saúde. Eu falo da saúde porque a Estela, minha esposa, trabalhou durante 8 anos no Ministério da Saúde. E ela desenhava os programas, eu falei do caminho da escola, das lanchas escolares, tudo foi desenhado com a população local. Então, se você não tiver disposição de sentar para trabalhar com a população, é melhor não se meter com política, porque você não vai ter ideias para resolver o problema das pessoas. Professor, eu queria saber a sua avaliação também, o que o senhor atribui ao encolhimento do PT no Brasil e, assim, especificamente falando de Manaus. Na eleição passada, o presidente Bolsonaro teve quase 70% de votos aqui em Manaus, mas não era algo fácil ganhar do PT aqui em Manaus. O ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma bateram mais de 80% de votos em Manaus. Como é que o senhor explica essa perda de eleitorado, esse encolhimento, e também como resgatar esse eleitorado? É possível resgatar? O PT sofreu um ataque. Não, é possível resgatar. Eu acho que eu ter ido para o segundo turno e ter feito 45% dos votos em 2018 demonstra a capacidade do PT se recuperar. Mas o PT sofreu uma avalanche, né?
conhecida avalanche, que está sendo desmontada agora com a divulgação pela Polícia Federal das mensagens trocadas pelos membros de Curitiba que eram chefiados por um juiz. Ou seja, uma coisa que não tem pé nem cabeça, um juiz chefiar o time da acusação. Foi muito pesado o que foi feito contra o presidente Lula. Eu acho que a gente está... Hoje saiu um artigo no The New York Times, que é um dos principais jornais do mundo, né? O principal jornal americano e, portanto, um dos mais importantes do mundo, dando conta de que não é possível sustentar a farsa que o Moro criou contra o Lula para pavimentar a sua própria carreira política. O Moro usou a Lava Jato de escada para fazer carreira política, se transformar em ministro e depois ou ministro do Supremo ou candidato a presidente da República. Isso está sendo desmontado, mas leva tempo para chegar à população. Todas as mentiras que foram contadas. Felizmente, isso está vindo à tona com força e eu creio que a Justiça não vai conseguir manter as acusações ao presidente diante da farsa que foi criada pelo Moro contra o Lula. É uma vergonha o que ele fez, eu espero que ele pague pelos erros que ele cometeu. Professor, o PT, no período que governou, tinha em seu palanque, no seu governo, nomes, forças de políticos, lideranças religiosas de alguns segmentos também, que hoje, inclusive, são aliados do governo Bolsonaro. Parte desses políticos votaram para derrubar, inclusive, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A reconquista desse eleitorado, como a Rosiane mencionou há pouco, passa por um novo alinhamento com essas forças políticas, principalmente em se tratando do Amazonas? Olha, eu acredito que o descaso do governo atual com o Brasil é tão grande, em todas as áreas, não tem nenhuma área indo bem, que eu acho que a nossa caminhada, que começa discutindo um plano de reconstrução nacional para já, porque a população não tem até 2023 para esperar, né? Eles estão pedindo o socorro agora, né? Então nós estamos saindo Brasil afora para discutir um plano de recuperação para já, que inclui o auxílio emergencial de R$600, que inclui a vacinação em massa rapidamente, que inclui a questão do combate à carestia, o preço dos combustíveis e dos alimentos, que está pela hora da morte, as pessoas não estão conseguindo botar comida na mesa e não estão conseguindo comprar gás para cozinhar. Então é um descalabro tão grande que eu entendo que vai haver um realinhamento de forças naturalmente até o ano que vem. Vai exigir muito trabalho, muita paciência, muita tranquilidade, mas eu acho que o Brasil merece um projeto que reencontra a si próprio. A situação é muito grave da economia, as relações internacionais estão totalmente desmontadas. O Brasil está isolado hoje na América do Sul, brigou com a Argentina, brigou com Bolívia, brigou com o México, brigou agora com o Biden, né, ao não cumprimentá-lo pela vitória, já tinha brigado com a Europa, com o Macron e com a Merkel, arrumou encrenca com a China. Não sei se vocês repararam, mas o Bolsonaro não se dá bem com ninguém no mundo hoje. O Bolsonaro não tem um aliado no mundo. Então nós estamos completamente isolados. Eu acho que vai haver um realinhamento natural para salvar o Brasil. A pergunta da Thaís, eu volto um pouquinho mais, professor Haddad. O senhor acha que o PT se aliaria novamente aqui no estado do Amazonas, por exemplo, a nomes como Eduardo Braga, Omar Aziz, a setores empresariais que apoiaram, né, que inclusive atuaram, de certa maneira, para a retirada da presidente Dilma do poder e a eleição do presidente Bolsonaro? Olha, nós vamos apresentar um projeto para o país, né? Nós já desenhamos um plano de recuperação imediata e vamos apresentar um projeto para o país, né? Nos moldes que fizemos em 2002, um plano de desenvolvimento para o país. Se essas forças fizerem uma reanálise da atitude que tiveram e como tem acontecido, demonstrarem que realmente entraram numa barca furada, porque é isso que aconteceu. Você veja o Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara dos Deputados. Semana passada ele falou, se a eleição fosse hoje, eu votaria no Haddad, eu não votaria no Bolsonaro. Porque o Haddad é um homem do diálogo, é um democrata, não é dono da verdade, sabe sentar, conversar, pactuar
e resolver os problemas. Como eu fiz no Ministério da Educação, como eu fiz na Prefeitura de São Paulo, nunca tive problema político com nenhuma força política. Menos ainda o presidente Lula, que era um craque em sentar à mesa, conversar, negociar, e a economia brasileira nunca cresceu tanto quanto no governo dele, nunca gerou tanto emprego quanto no governo dele, nunca acumulou tanto dólar quanto no governo dele. Então nós saberemos reconhecer aqueles que publicamente reconhecerem que realmente colocaram o Brasil na mão de uma pessoa que não tinha a menor condição de presidir a República. O senhor citou aí o preço dos combustíveis, aumento, né? A gente teve novo aumento hoje. Tem a questão do preço... Eu vi que depois que ele demitiu o presidente da Petrobras para fazer demagogia com a sua base social, e o aumento do combustível aconteceu do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não mudou a política. A política continua a mesma, de dolarizar os preços internos dos combustíveis. Só que isso impacta era justamente toda a essa economia. pergunta. O que há de errado nessa política econômica do presidente Bolsonaro, e aí considerando a questão da própria Petrobras, o nome do PT está associado a uma imagem negativa da Petrobras também? A Petrobras nunca teve prejuízo nos nossos governos, nunca teve prejuízo. O ano que teve prejuízo foi por causa de um ajuste contábil em relação ao patrimônio da Petrobras. Não tinha nada a ver com o fluxo de recursos para a Petrobras. Fizeram um ajuste contábil em função da queda do preço do petróleo e a Petrobras teve prejuízo em função disso. A Petrobras se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo durante os nossos governos. Então, essa farsa que fizeram contra o Lula já caiu pelas tabelas. Isso já está provado. A mídia internacional inteira já sabe o que aconteceu no Brasil, lá em Curitiba. Agora é preciso, eu estou aqui inclusive para fazer chegar à população, e agradeço a oportunidade, fazer chegar à população as informações. A Petrobras hoje, 50% de toda a produção do petróleo é das reservas encontradas no pré-sal. Se não fosse o investimento em pesquisa e engenharia que nós fizemos, nós estaríamos importando óleo cru. O Bolsonaro está vendendo as refinarias da Petrobras, está vendendo os gasodutos da Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, que era um lugar onde a gente podia controlar a margem de lucro dos postos de gasolina. Agora ele está reclamando do posto de gasolina, mas quem vendeu a BR Distribuidora foi ele. E ele agora culpa o dono do posto pelo aumento da gasolina. Por que ele vendeu os postos da Petrobras, então? Você percebe que está tudo errado? Tudo nesse governo está errado. Professor, o PT ele tinha uma forma de fazer política, de fazer propostas alternativas aos governos vigentes, políticas públicas, né? E depois que passou todo esse tempo no governo, né, no executivo, por que sendo o maior partido da esquerda, por que isso não se apresenta neste momento, né? Nesse momento de grave crise? Nós mandamos para toda a imprensa um caderno de propostas de 200 páginas. Nós estamos há 2 anos da eleição e nós fizemos isso agora para ajudar o país a sair da crise. É um caderno de propostas, são 215 páginas com propostas em todas as áreas, da área ambiental até os direitos humanos, da área de combustível até a geração de emprego, da transferência de renda, o que você imaginar está nesse programa. Nós passamos o ano passado, que era um ano de eleição municipal, nós passamos o ano passado com 500 especialistas na Fundação Perseu Abramo para justamente confeccionar esse conjunto de propostas. O Bolsonaro nem leu, nem quis saber, nem tomou conhecimento. Ao contrário de outros governos que aceitavam propostas da oposição, que estudavam propostas da oposição, o PT é o maior partido de oposição do Brasil, Bolsonaro nem menciona as propostas que nós fizemos. Aliás, eu não sei se ele leu alguma coisa, para falar a verdade, mas a proposta que nós encaminhamos ele não leu. Mas o Congresso tomou conhecimento, está sendo objeto de debate público, mas o governo simplesmente não dá atenção para a contribuição, não só do PT, viu? Porque outros partidos do campo progressista também estão apresentando propostas. Então, não quero aqui ser
tem um monopólio da oposição. A oposição toda está tentando salvar o país. Os governadores estão tentando salvar o país. Eu estou ouvindo aqui o prefeito da cidade de Manaus, diante da letargia do governo Bolsonaro, está botando dinheiro da prefeitura para comprar vacina. Por quê? Porque não tem presidente. Você acha que algum presidente precisou, na história do país, a ajuda de um prefeito para comprar vacina? Quando que isso aconteceu? Nós vacinamos 80 milhões de brasileiros contra H1N1 em menos de 90 dias. Nós vacinávamos 1 milhão de brasileiros por dia nas outras pandemias, sem precisar de ajuda do prefeito, a não ser para colocar o posto de saúde à disposição. Mas nunca pedimos dinheiro de um prefeito para comprar vacina. Olha agora o desespero dos prefeitos e governadores. É muito triste. Hoje o governador Rui Costa começou a chorar, porque ele visita o hospital, ele vê o que está acontecendo, as pessoas estão morrendo, porque não tem leito de UTI. Sabe quantos leitos o Bolsonaro já fechou? O Bolsonaro já fechou 10 mil leitos de UTI. Não repassou mais dinheiro para 10 mil leitos de UTI. São 10 mil pessoas que vão morrer por falta de leito de UTI, porque ele mandou fechar. 4h40. Vamos para o segundo e último bloco aqui do quadro Exclusiva na programação e a gente volta ainda já com o professor Fernando Haddad aqui na programação da Band News Difusora FM. 4h40. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Quatro horas e 41 minutos na programação da Band News Difusora FM em 93.7, o último Jornal da Hora. Começa nesta segunda-feira mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Durante toda essa semana, até a sexta-feira, vão receber a primeira dose da vacina os idosos de 65 a 69 anos, observando o critério de idade por dia. No sábado, poderão ser vacinadas as pessoas dessa faixa etária que não puderam comparecer nos dias estabelecidos para as respectivas idades. O Amazônia 1, satélite brasileiro, é lançado na Índia. Com 6 quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas, o satélite tem o objetivo de fornecer dados de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, além de monitorar a agricultura no país. O lançamento do satélite foi comemorado ontem por técnicos, engenheiros e demais membros da equipe de desenvolvimento tecnológico do equipamento. A Petrobras anuncia hoje um novo aumento nos preços da gasolina, óleo diesel e do gás, o gás de cozinha, o botijão, vendido nas refinarias. A partir de amanhã, a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, 12 centavos por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 o litro. 4 horas e 42 minutos. Exclusiva, com Rosiane Carvalho. Último bloco do Exclusiva. Aqui nós recebemos nos estúdios a colunista, o jornalista Rosiane Carvalho e também aqui com a gente pela internet o professor Fernando Haddad. Rose. Professor Fernando Haddad, entre várias perguntas que chegaram dos nossos ouvintes, tem muitas sobre meio ambiente, né? A gente vai tentar colocar tudo numa só aqui, apresentando para o senhor. Eu queria também ouvir quais são os riscos para a política ambiental, né, do governo Bolsonaro, na sua opinião, e qual a proposta do senhor e como articular uma proposta de política ambiental em meio a uma economia que é baseada na devastação, na integração dos povos indígenas, né, nessa realidade que já vem de algum tempo. Olha, só lembrar o ouvinte que o menor desmatamento já apurado na Amazônia das últimas décadas aconteceu justamente nos nossos governos. Nós tínhamos a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, não é pouca coisa, né?
Tivemos depois, a sucessora dela era chefe de gabinete, a secretária executiva dela, né, que também deu um impulso ao combate ao desmatamento. E o que nós conseguimos provar? Se você pegar a terra nua, improdutiva, você consegue colocar essa terra para produzir ao invés de derrubar floresta. E no meu programa de governo, em 2018, nós tínhamos uma proposta muito original, que era aumentar os impostos sobre a terra improdutiva que não tivesse floresta em cima. Porque o que acontece? O cara desmata e ele não produz. É mentira que o desmatamento gera maior produção da nossa agricultura. A nossa agricultura hoje conta com uma tecnologia. O Estado, você sabe, o Estado brasileiro tem uma empresa estatal chamada Embrapa. Quem produz tecnologia para a produção agrícola é a Embrapa. Graças à Embrapa, nós temos tecnologia para quase todos os biomas brasileiros, para a produção agrícola. A nossa produção, ela começou a exigir cada vez menos território, porque o aumento da produtividade se dá na área já cultivada. O desmatamento é um extrativismo perdulário, que só interessa ao grileiro, que explora a madeira, que explora o garimpo, mas não transforma aquilo em produção. Então não é verdade que a gente precisa desmatar para aumentar a produção agrícola. Isso não é verdade. A agricultura brasileira, ela hoje, no tempo que eu trabalhava com isso, como você sabe, eu fui ministro da Educação e prefeito, mas no tempo que eu trabalhava com isso, com a economia agrícola, eu me lembro que 20 anos atrás, a área plantada no Brasil não chegava a 7% do território nacional. Imagina, toda a produção agrícola brasileira, toda ela, era fruto do cultivo de 6, 7% do território nacional. Então, aqueles que estão dizendo que é preciso desmatar para desenvolver, estão mentindo. O desmatamento só interessa ao grileiro, que é o madeireiro e o garimpeiro, que não tem compromisso nenhum, as mineradoras, que não têm compromisso nenhum com o país. Nenhum. Professor Haddad, o governo do PT também esteve envolvido em polêmicas relacionadas ao meio ambiente. Uma das principais críticas de ambientalistas é Belo Monte, né? Qual a sua avaliação? Qual é a diferença do dano e dessas críticas no governo petista e no governo Bolsonaro? E se o senhor fosse presidente, só faria o Belo Monte? Olha, o Belo Monte, que eu acompanhei um pouco à distância, mas acompanhei porque eu tinha interesse até acadêmico nisso, né? A universidade estava discutindo muito o Belo Monte. Belo Monte passou por uma série de mudanças de projeto para justamente diminuir a área inundável. E é uma usina hidrelétrica com tecnologia de última geração. Eu não sei se uma termoelétrica estaria fazendo o bem para o meio ambiente, porque qual é a alternativa à energia hidrelétrica hoje no Brasil? Ninguém expandiu mais a rede de energia eólica e solar do que nós. O Brasil se tornou um player mundial da produção de energia eólica, né? Sobretudo nas regiões onde tem muito vento, e o Brasil, graças a Deus, tem sol no território inteiro. Então nós desenvolvemos muitas placas solares que baixaram muito de preço, são produzidas em geral na China, hoje é um preço muito competitivo. Nós estamos expandindo a produção de energia eólica e solar. Mas não é suficiente, elas respondem por 5% da produção de energia do Brasil. Então qual é a alternativa? Energia nuclear? Termoelétrica? Que queima combustível, que queima carvão? O que nós vamos fazer para produzir energia? Então eu não tenho segurança em dizer que foi um erro Belo Monte. Eu entendo a objeção, sobretudo ao projeto original, que não foi executado, mas eu quero crer que esse tipo de debate mereça uma atenção menos ideológica e mais prática de qual é a alternativa, né, à matriz hidrelétrica, que sempre foi considerada energia limpa no Brasil.
Sempre foi. Eu Agora, lhe ninguém está perguntei... pensando numa Itaipu, porque uma Itaipu, o água de Itaipu é uma coisa tão agressiva que realmente trouxe problemas importantes, embora responda por 20% da energia hidrelétrica produzida no Brasil. Agora, o que A minha fazer, pergunta foi né? na intenção do seu ponto de vista da questão ambiental. Belo Monte tem aí 26 processos na Justiça questionando os danos ambientais para a população indígena, a questão da reprodução dos peixes, o que afetou essa população, e foi nesse ponto de vista. Quando eu falo de termoelétrica e energia nuclear, eu também estou falando de meio ambiente, porque as formas de produção de energia, elas estão dadas do ponto de vista tecnológico. Você tem as termoelétricas, energia eólica, energia solar, hidrelétricas, energia nuclear. Então, a menos que se invente uma nova forma de produzir energia, você tem que fazer uma opção por uma delas. Na minha opinião, energia nuclear e termoelétricas, elas são as mais arriscadas formas de produção de energia. Você tem a solar e a eólica, que ainda tem pouca escala na matriz energética brasileira. Essa que é a questão. Então, você tem que apresentar uma alternativa de produção, de produção energética. Senão vai parar o país. Olha, o senhor citou aí a ex-ministra Marina Silva, ela deu uma entrevista esse final de semana para o estado de São Paulo. Ela fez algumas críticas a respeito de colocar o bloco na rua e que o PT começa a discutir nomes ao invés de discutir projetos. Mas ela também fez a defesa de um nome de convergência do Ciro Gomes, disse que apoiaria ele numa disputa eleitoral. O Ciro Gomes, por sua vez, também deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo ali que a tarefa dele este ano e no ano que vem vai ser evitar que o PT chegue ao segundo turno, que para ele é o partido mais fácil de o Bolsonaro derrotar numa disputa eleitoral. E aí a gente vê o PCdoB, um aliado histórico do PT, deixando correr aí o nome do governador, né, do Maranhão, Flávio Dino, crescer como possibilidade aí para a disputa eleitoral. O PSOL também, acho que de certa maneira trabalha o Boulos, a Erundina, são nomes de destaque. Como é que o senhor avalia tudo isso? O que está acontecendo? Todos estão percebendo que podem derrotar o Bolsonaro, que podem derrotar o PT. Há pouca discussão a respeito do que se pode perder para além de uma eleição na próxima disputa, em 2022? A primeira coisa a dizer é que nós fomos um partido que, no meio da crise, apresentamos um plano de governo. Um plano de governo para já, não é um plano de governo para 2022. Nós fomos dos poucos partidos políticos que trabalhou intensamente 2020, com mais de 500 professores, especialistas, gestores, intelectuais, para apresentar um plano de recuperação para o país. O PT é o maior partido de oposição na Câmara, temos 4 governadores de estado, estados de peso, como é o caso da Bahia, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, é um conjunto expressivo da população que é governada pelo PT. Então nós temos certas obrigações importantes. Agora, a Marina foi candidata várias vezes a presidente, nunca foi questionada, nunca ninguém negou o direito da Marina se apresentar como candidata. O Ciro é candidato desde 1998. Nunca ninguém tirou o direito do Ciro se apresentar como candidato. O Ciro é candidato a presidente há 22 anos. A Marina deixou o PT, se eu não me engano, a primeira vez que ela concorreu, eu não me lembro mais se foi 2006 ou 2010. Né? Acho que 2006 já, né? Se eu não estou enganado. Ou 2010, eu não sei, mas já se vão mais de 10 anos. Essas pessoas são candidatas a presidente há muitos anos. Então, eu acho natural que os partidos se coloquem seus nomes, mas é importante apresentar seus projetos para ver se a gente tem convergência ou não com as ideias. Porque antes de fazer aliança, tem que saber o que cada um pretende para o país. Acho que o PT sai na frente apresentando o seu projeto e convidando as pessoas a criticá-lo, porque nós temos 1 ano e meio, inclusive, para mudar alguma coisa que a gente conclua que não seja o melhor para o país. Então, nós estamos fazendo um tipo de abordagem que eu acho que é o mais correto. Né? Todos os nomes que você colocou estão na rua, nós estamos rodando o país com um projeto que chama
plano de reconstrução e transformação do Brasil. Eu acho que nós estamos tendo uma postura muito bacana. E é contraditório falar que não pode discutir nome e dizer que tem um nome. Como é que é isso? Não é errado discutir nome, mas o meu nome é esse? Parece contraditório, né? Mas, enfim, todo mundo tem o direito de defender o seu nome. Não tem... Isso ainda é uma democracia, né? Essa fragmentação, as pessoas falam muito a esse respeito da fragmentação da esquerda, enfim, não sei se é exatamente isso, mas o senhor acha que tem riscos, para além de perder uma eleição? O que está em risco no próximo ano? A direita tem o Ciro, tem o Moro, tem o Mandetta, tem o Huck, tem o Dória. Qual é o problema? Isso tudo tem 1 ano e meio para a gente discutir. Não faz sentido querer inibir uma pessoa de se apresentar, de conversar com a sociedade. Nunca ninguém proibiu ninguém de fazer isso. Pelo contrário, antigamente a imprensa criticava com razão os políticos, que a imprensa dizia: vocês só procuram o povo na hora da eleição. Agora que a gente está procurando antes para discutir um projeto, você vai ser criticado? Quer dizer, qual é o sentido disso? Nós estamos em março de 2021, a eleição é em outubro de 2022. Vamos debater as ideias, os nomes podem ser... Naturalmente vão surgir nomes, é natural que numa democracia... Vejam que foi a beleza das prévias americanas, né? Teve lá mais de 10 candidatos democratas para derrotar o Trump. Né? Como lá é bipartidário, chegaram a um nome que foi o do Biden. Mas se fosse pluripartidário, poderia ter 2 ou 3 candidatos. E qual que seria o problema? Porque nos Estados Unidos só tem um turno a eleição, porque só tem 2 partidos. Aqui nós temos que construir o segundo turno. Para derrotar o Bolsonaro, você tem que ter um pacto de todo mundo que é oposição ao Bolsonaro apoiar quem for para o segundo turno. Esse é o pacto que tem que ser feito. E não foi feito em 2018. Né? Cada um foi para um lado e deixou o Bolsonaro ganhar. Não dá para ser assim. Professor, o senhor citou os Estados Unidos. O próximo presidente que vai receber o país vai receber um país desmantelado com uma ação da direita, a ação da extrema-direita, e a gente põe as diferenças um pouquinho de lado, os conflitos políticos e ideológicos dos Estados Unidos de hoje podem ser do Brasil em 2022? Olha, eu acho que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade em aceitar a derrota, porque ele é uma pessoa que não tem pacto com a democracia. Ele é um Trump piorado. E o Brasil não tem as instituições com a força que os Estados Unidos têm. Né? Os Estados Unidos é uma democracia muito mais antiga. O Brasil tem 30 anos de democracia, os Estados Unidos têm 200 anos de democracia. Então não dá para comparar a força das instituições nos Estados Unidos. Né? Tudo que aconteceu no Brasil de 2014 para cá seria inaceitável nos Estados Unidos. O comportamento do Aécio Neves, do Eduardo Cunha, do Michel Temer, do Sérgio Moro, é inaceitável. Do próprio Bolsonaro. Bolsonaro estaria provavelmente impedido nos Estados Unidos de governar o país. Já teria sido afastado, né, das funções presidenciais. Então não podemos comparar. E o Bolsonaro, sabendo disso, vai jogar contra a democracia. Isso aí não há a menor dúvida que ele fará isso. Mais uma razão para as forças democráticas estarem unidas no segundo turno e fazerem um pacto no primeiro turno, né? De quem for para o segundo turno derrotar o Bolsonaro. Olha, a gente falta 2 minutinhos aqui para a gente encerrar o nosso programa exclusivo de hoje. Chegaram muitas perguntas dos ouvintes, a gente agradece as perguntas, acho que a maioria delas foram atendidas aí nas perguntas que nós fizemos para o professor Haddad, que ele respondeu também alguns assuntos para além das perguntas. E agradecemos a sua entrevista. E uma última perguntinha que tem aqui é que se o senhor virá a Manaus ainda este ano, e um tempo para suas considerações finais também. Não, eu visitarei todos os estados brasileiros. Nós estamos com muita cautela, conversando com as autoridades sanitárias. O que menos eu quero é ser um vetor de transmissão de vírus, não. Nós estamos fazendo isso com muita cautela e, geralmente, em contato com alguma autoridade sanitária antes de qualquer deslocamento.
né? Tanto do ponto de vista, a cada viagem eu faço testagem, né? Agora eu acabei de voltar de Minas Gerais. Amanhã eu faço o teste de Covid para saber se, né, posso, com todo o cuidado, pensar numa próxima viagem. E a viagem é muito bem conduzida. Todo mundo com máscara, álcool gel, distanciamento, um mínimo de 1,5 metro de uma pessoa para outra, sem aglomeração. Eu jamais me portaria como o Bolsonaro se comporta, jamais. Eu acho que, ainda mais sendo um professor, cara, ele é presidente da República, deveria dar o exemplo, mas já que ele não dá, cabe aos professores desse país fazerem o seu papel, né, de dar o exemplo do que não deve e do que deve ser feito. Então eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui com a Band, conversar com vocês, foi um prazer, perguntas ótimas, espero ter pelo menos respondido a maior parte delas, e deixo um abraço e minha solidariedade extrema ao povo do Amazonas e de Manaus. Obrigada, uma boa tarde para todos os ouvintes, obrigada ao nosso entrevistado, Fernando Haddad, e até o próximo Exclusiva na próxima segunda-feira. 5 horas em ponto na programação. Amanhã o Alta Frequência está de volta. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, antes de comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivolio e Bruno Capozzi. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.